Com uma melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Não deixe de... você que está chegando aí, nosso canal, seja bem-vindo. Você que já é inscrito. Hoje nós vamos fazer um comentário da lição bíblica da CPAD, lição onde nós estamos baseados no livro na carta de Paulo aos Efésios. Vamos estar comentando a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida. Então eu fiz questão de cantar essa canção, que tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos estar transmitindo. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Fique agora então com um comentário bíblico da lição de número 5 da CPAD. Amém, irmãos? Vamos então aí fazer o comentário da nossa quinta lição, que tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida. Bom, essa lição está baseada na carta de Paulo aos Efésios, uma carta que tem para mim um caráter muito especial. Ela é tida como a rainha das epístolas paulinas, e não é à toa. A sublimidade da revelação aqui divina aqui é muito grande. Você que já leu a carta de Paulo aos Efésios deve ter, como eu, ficado assim totalmente maravilhado, como Paulo ele vai nos mostrar a pessoa de Jesus Cristo. Ele revela Jesus ali como o centro de tudo, o meio para todas as coisas. Pelo menos 35 vezes Paulo cita a expressão em Cristo. Em Cristo fomos lavados, em Cristo fomos selados, em Cristo fomos eleitos, em Cristo estamos assentados em regiões celestiais, tudo em Cristo.
E esse foi sempre o propósito de Deus, né? De através de Cristo tornar a congregar a si todas as coisas. O plano divino já que antes da fundação, né, do mundo fora traçado, já incluía Cristo como um meio que Deus usaria para reconciliar consigo mesmo todas as coisas que foram afastadas. Bom, a lição tem como objetivo mostrar o efeito maravilhoso da graça de Deus em nossas vidas, quando nós, outrora escravos do pecado, totalmente incapazes de agradar a Deus, visto que o pecado ele nos afastou de Deus e nos tornou totalmente insuficientes, ou seja, sem condições de agradar a Deus, por mais que nós tentássemos. A Bíblia diz que todas as nossas obras de justiça para Deus eram como trapos de imundícia. Então o pecado tornou o homem escravo, e o pecado trouxe também uma sentença para o homem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E por causa do pecado, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. A morte se espalhou-se a todos porque também todos pecaram. A semelhança de Adão, nosso pai, todos pecaram e foram separados de Deus por causa do pecado. Nisso se manifestou a graça de Deus, posto que o homem ele deveria sofrer a ira de um Deus que é justo e que não tolera o pecado. O salmista diz que Deus é um justo juiz, Deus é um Deus que se ira todos os dias. Abacuque diz que o Senhor é tão puro de olhos que não pode ver a iniquidade. Então o homem ele deveria sofrer a consequência do seu pecado eternamente. Uma vez que o pecado trouxe separação moral, a separação espiritual de Deus, nos afastando de Deus, Isaías deixa claro que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. O pecado torna-nos distantes de Deus, e era essa a condição que toda a humanidade se encontrava. Mas eu me alegro muito na oração de Abacuque, quando ele diz assim: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Foi exatamente isso que aconteceu. Para um povo que não era povo, para um povo que não havia alcançado misericórdia, mas que agora em Cristo tornou-se povo e alcançou misericórdia, nós éramos este povo. Outrora nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia dá alguns adjetivos que se encaixam claramente com a nossa antiga condição. Inimigos de Deus, né? Nós éramos nuvens levadas pelo vento, fontes sem água, joio, éramos filhos de Belial. Todos esses adjetivos se encaixam na nossa antiga condição de inimigos de Deus por causa do pecado. Mas Deus, Paulo diz aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, ele não precisava fazer isso, mas a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Nós que estávamos, como o salmista diz, num charco de lodo. Nós que estávamos dentro de um lago horrível, sem condições alguma de sairmos de lá. Mas o Senhor tirou-nos de lá e pôs os nossos pés sobre uma rocha. Isso ele fez por causa da sua graça. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, mas ele manifestou o seu favor para conosco. Por isso a salvação, ela é mérito divino. Não foram por obras que nós fomos salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie, disse Paulo. Mas por dom de Deus, por favor de Deus, nós fomos salvos. Sendo assim, agora, nós não devemos mais satisfação ao pecado. Já não há mais condenação para nós, porque fomos libertos do nosso antigo dono. O pecado não deve exercer mais domínio sobre o cristão. O cristão não deve satisfação ao pecado, já que foi liberto dele. Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Nós, que fomos mortos para o pecado, viveremos ainda para ele? De forma alguma. Mas o crente, o cristão, ele tem a opção de acatar ou não, obedecer ou não à ordenança divina. Você tem livre-arbítrio, Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher ou não servir ao Senhor e seguir ao Senhor, Mas para aqueles que creem, para aqueles que o seguem, a Bíblia diz que há uma recompensa.
A Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Amém? Fomos chamados por Deus para vivermos em novidade divina, em novidade de vida. Aquilo que era impossível, visto que nós éramos escravos do pecado, não tínhamos força alguma, né, condições algumas de agradar a Deus, agora isso é possível, porque o pecado não exerce domínio mais sobre nós. Muito embora nós ainda vivamos com a realidade da presença do pecado, eu e você estamos sujeitos a pecar, nós recebemos de Deus poder de filho, para termos uma vida de vitória sobre o pecado. Talvez você está sendo tentado neste momento. Talvez você está passando por um momento de tentação. Mas eu quero dizer para você, há um escape. Existe uma alternativa. Você não precisa pecar. Você tem à sua disposição o Espírito de Deus, que te dá condições através da graça, poder para vencer o pecado, para vencer a tentação. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, têm à sua disposição esta graça. Por isso Paulo diz a Timóteo, fortifica-te nessa graça. Amém? E por isso também Jesus disse a Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Você pode vencer, você pode triunfar sobre isso, porque você agora é filho de Deus, não é mais escravo do pecado. Outrora estava destinado à perdição eterna. Outrora eu e você andávamos segundo o curso deste mundo. A Bíblia usa o caminho para exemplificar aí o nosso estilo de vida. Quando a Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, né? Quando a Bíblia diz que aqueles que se detêm no caminho dos pecadores, quando a Bíblia diz este é o caminho, andai nele, esses são os termos que a Bíblia usa para nos fazer entender que o nosso estilo de vida é comparado a um caminho, né? E há aqueles que preferem seguir um caminho espaçoso, largo, e há aqueles que preferem seguir um caminho apertado. E para ambos, né, há um destino. Se você seguir o curso deste mundo, viver para este mundo, ou seja, viver para as mentiras, viver para a prostituição, viver para o adultério, viver para a lascívia, viver para o roubo, né, viver para todo tipo de torpeza, para todo tipo de orgia, com certeza este é um caminho de morte, que aparentemente agora no momento pode parecer um caminho bom, né? Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final é caminho de morte. Com certeza esse é caminho de morte. Mas há um caminho. Que caminho? Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho. Andai em Cristo. Viva em Cristo. Né? Ande como filho de Deus. Não mais como filhos de Belial. Não como mais filhos da ira. Você foi chamado para viver em novidade de vida. Eu fui chamado para viver em novidade de vida. Novidade de vida. Amém? Então, receba esta palavra, né? Tome essa palavra, acredite, não há condenação para você, você foi liberto da lei do pecado, amém? Então viva como filho da luz, não se prive da graça de Deus, sim, é possível nós nos tornarmos mundanos, é possível tornarmos-nos carnais, é possível nos apostatar da fé, por uma decisão nossa. Por uma decisão sua, você pode se privar da graça de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus diz assim, convém-nos atentar com mais diligência para que tudo aquilo que temos visto e ouvido. Porque se a mensagem pregada pelos anjos trouxe justo juízo àqueles que desobedeceram, como escaparemos nós se rejeitarmos uma tão grande salvação? Foi-nos concedido através de Jesus Cristo esta tão grande salvação, este livre acesso ao Pai. Nós que outrora estávamos distantes, agora fomos reconciliados e fomos feitos filhos de Deus. E o escritor aqui fala aos Efésios que fomos transportados em Cristo, feitos assentar em lugares celestiais. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Você é filho de Deus. Você não é mais escravo do pecado. Receba essa palavra e fique com Deus. Um forte abraço.